Oi, eu sou a Mayara Medeiros, esse eu Nunca Te Pedi Nada e esse é mais um vídeo da série Mulheres Incríveis, onde em todo vídeo eu mostro 5 mulheres que são muito incríveis em alguma área. Hoje eu vou falar sobre atrizes internacionais. A indústria cinematográfica, especialmente a indústria de Hollywood, ela é muito famosa por objetificar e sexualizar demais as mulheres que trabalham nela. Por anos e anos e anos, as atrizes elas eram sempre vistas como um símbolo sexual ou apenas uma beleza pra enfeitar um filminho ali. Essa visão machista em cima das atrizes até recentemente apareceu muito escancaradamente num depoimento que rolou do diretor do filme O Último Tango em Paris. O diretor assumiu que a atriz que estava contrastando com Marlon Brando, a Maria, ela sofreu um estupro. O Marlon Brando, que contracenava com a Maria em cena, e o diretor, os dois sabiam tudo e tinham feito um conchavo pra realmente pegar ela de jeito sem ela saber do que estava acontecendo. Então, a reação que ela tem em cena é totalmente real. Ela estava completamente apavorada pelo que estava acontecendo com ela. Bom, enfim, apesar de ter tido esse caso que é absurdamente absurdo, essa história foi, acho que, o maior close errado cinematográfico ever. E pra falar sobre outras mulheres maravilhosas, eu escolhi aqui 5 mulheres da indústria cinematográfica internacional que são realmente incríveis e eu vou falar sobre todas aqui agora e já! Laverne Cox. A Laverne Cox, ela é uma atriz americana e uma das estrelas do seriado da Netflix Orange is the New Black. Ela é uma mulher trans que passou por muitas dificuldades quando ainda era criança e adolescente. Aos 11 anos, ela tentou suicídio quando ela percebeu que ela era meio diferente, né, dos outros meninos e tal. E logo em seguida ela teve que lidar com muitos casos de bullying. Já adulta, a Laverne, ela produziu e participou de um reality show que se chama Transform, sendo assim a primeira mulher trans a ser apresentadora de TV. Mas foi, na verdade, com seu papel de Sofia em Orange is the New Black em que ela conquistou muitas pessoas através do mundo, porque, né, gente, quem não ama a Sofia de Orange is the New Black? Ela se tornou porta-voz para o ativismo LGBT e trouxe visibilidade pro preconceito contra as mulheres trans negras. Ela se tornou a primeira transexual a ser capa da revista Time e a ser indicada a um Emmy por melhor atuação, além de ser a primeira a assumir o papel super icônico de Dr. Frankenfurter no musical Rocky Horror Picture Show. Charlize Theron. Você deve ter visto a personagem interpretada por Charlize Theron, que se chama Imperatriz Furiosa, que apareceu também no Mulheres Incríveis Fictícias, que você pode assistir aqui, ó, pim, pim. Acontece que não somente a personagem, como também a atriz por trás da personagem é uma mulher incrível. Ela nasceu na África do Sul e a Charlize, ela teve uma infância extremamente difícil. Ela cresceu com um pai alcoólatra e super abusivo que batia na mãe dela muito. Um dia, esse abuso que a mãe dela sofria foi tão extremo que a mãe dela não aguentou e matou o pai dela com um tiro. Esse assassinato foi autodefesa, por isso que a mãe dela não ficou presa. E a mãe dela começou a colocar a Charlize Theron em vários tipos de tratamento, cursos e tal, pra ver se ela esquecia um pouco desse trauma. A Charlize trabalhou durante muitos anos como bailarina e modelo e foi pra Los Angeles tentar a sorte. Ela passou por um tempo de perrengue, tanto é que ela tinha que roubar comida em restaurante pra comer. E um dia, quando ela tava brigando com uma pessoa no banco, tinha um agente de talentos vendo ela brigando e tal, não sei o que, ele falou assim, acho que essa menina dá uma ótima atriz, hein? E chamou a Charlize Theron pra ser agenciada por ele como atriz. E isso deu muito certo, gente, porque a Charlize Theron até ganhou um Oscar de melhor atriz pelo filme Monster, em que ela faz uma serial killer e, meu, ela tá muito amedrontadora, tipo, dá muito medo dela, sério. Hoje ela é ativista e trabalha na ONU e ela sai por aí pelo mundo defendendo e levantando várias causas, como, por exemplo, a luta contra a AIDS e também os direitos LGBT. Amandla Stenberg. A Amandla tem só 18 anos, mas ela já mostrou que não veio a esse mundo pra levar desaforo pra casa não, minha gente. Já começa no nome dela, que significa poder e força em Zulu, que é uma língua africana. Ela despontou como a Rue, que era aquela menininha lá dos Jogos Vorazes. E desde então ela faz várias coisas na TV e no cinema. Uma das coisas que ela fez recentemente foi a aparição no videoclipe da Beyoncé Formation, em que a Beyoncé fala sobre várias coisas de empoderamento negro e etc e tal. Ela usa suas redes sociais pra mostrar um pouco da sua visão do mundo e tal. E também teve um vídeo dela em que ela fala sobre apropriação cultural e como é que os brancos se apropriam de coisas negras pra se sentirem mais cool e legais.
e esse vídeo se tornou viral e ela virou uma defensora da causa. Esse vídeo ele saiu logo em seguida que a Kylie Jenner apareceu com aqueles cornrows, sabe? Que é tipo umas trancinhas que fica assim. Então, e esse vídeo é o maior babado e vale muito a pena você assistir. Kalki Koechlin. A Kalki, ela é uma atriz e escritora indiana e seus principais trabalhos são em Bollywood. Ela já ganhou diversos prêmios internacionais de atuação e de roteiro, e depois que ela se tornou essa grande pessoa, ela resolveu falar na mídia sobre o alarmante número de abusos e violência contra a mulher que as indianas sofrem. Ela até fez um vídeo que viralizou, que se chama It's Your Fault, em que ela fala um pouco sobre isso. Ela usa muita ironia pra falar que o abuso sexual e o estupro não é culpa da mulher. A mulher é apenas uma vítima. Ela sempre falou sobre assuntos polêmicos, e uma outra coisa que ela sempre usa como exemplo quando o assunto é violência contra a mulher e pedofilia, etc e tal, é que ela foi abusada sexualmente quando ela tinha 9 anos de idade. A imprensa local e internacional diz que ela é um super exemplo de profissional para ser levada em consideração no mercado indiano. Atualmente ela continua suas lutas sociais e colhe frutos do seu filme maravilhoso novo que se chama Margarita with a Straw. Marilyn Monroe. O nome Norma Jean Mortensen não pode ser um nome muito familiar para seus ouvidos, mas tenho certeza que Marilyn Monroe é. Ela é a representação visual de todo o glamour de Hollywood, não é mesmo, minha gente? Só que ninguém sabe que a história da Marilyn Monroe foi uma história super difícil. A Marilyn teve uma família em que tornou a criação dela meio difícil, porque a mãe dela tinha muitos problemas psiquiátricos e ela não sabe quem é o pai dela. A mãe da Marilyn estava sempre sendo internada de hospital em hospital, e isso fazia com que a Marilyn ficava muito tempo em orfanatos e pulando de casa em casa tentando alguém pra, tipo, adotar ela, e ela nunca conseguia. Até que com 17 anos ela resolveu casar com um cara mais velho porque ela queria uma casa pra viver. Ela não aguentava mais ficar indo de orfanato em orfanato, lar em lar, e ela tentou a sorte com esse cara. Um pouquinho mais pra frente dessa época ela começou a fazer umas paradas de modelo, e aí em seguida ela já deixou de ser morena e virou a loira que a gente conhece. Logo em seguida ela assinou um contrato com a Fox, e aí a indústria de cinemas de Hollywood tentou transformar ela naquela loira burra, naquela mina que era só gostosa, etc e tal. Mas ninguém via que na verdade a Marilyn Monroe, ela era uma mulher muitíssimo inteligente. O seu principal hobby era a leitura, ela lia muito sobre política e ela também estudava muito atuação. Ela tinha uma professora de atuação que estava sempre com ela, e isso fazia com que ela não só estudasse sobre teatro, como também tentava melhorar a sua maneira de atuar nos filmes. Nas entrevistas que a Marilyn dava, ela deixava muito claro que ela era uma mulher independente e que não precisava de homem nenhum pra ser feliz. Isso fazia com que a galera falasse um pouco de mal dela, porque naquela época isso não era uma coisa muito bem vista, uma mulher ser independente. Mas a Marilyn não tinha problema nenhum com isso, ela sempre se mostrou muito proativa, segura de si e fazia o que ela bem queria. E vestia a roupa que ela queria também, tá, gente? Porque naquela época ela vestia umas roupas super transparentes. E a galera ficava assim, nossa, você viu a roupa da Marilyn, meu? Nossa, quase deu pra ver o mamilo dela. E ela nem aí, ó, só se divertindo. Bebia pra caramba, fazia o que queria e não ouvia a opinião de ninguém. Aos 36 anos de idade, ela faleceu num meio que um mistério. Algumas pessoas falam que o motivo da morte dela foi uma mistura de antidepressivos com álcool, e outras pessoas falam até de conspirações, de política, etc e tal, que ela foi assassinada. Ninguém sabe direito, cada livro conta uma biografia diferente, mas o que a gente realmente sabe sobre a Marilyn Monroe é que ela foi uma mulher maravilhosa, incrível e muito empoderada. Tenho certeza que se naquela época a sociedade ela fosse um pouco mais acolhedora para mulheres independentes, talvez ela não tivesse sofrido tanto de depressão e talvez ela não tivesse morrido tão precocemente. Logo mais eu vou fazer a lista de mulheres incríveis atrizes brasileiras, e eu quero que você já vai deixando as suas indicações aqui nos comentários, e eu também quero que você fale de alguma atriz que eu não coloquei nessa lista e por que você acha que ela deveria estar nessa lista. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui pra ver mais vídeos de mulheres incríveis e outros vídeos também. É isso, um beijo e tchau!